no livro, mas e depois dizer assim, mas olha aí, tem essa autora sul-coreana, ninguém sabe quem é. Mas, que legal, eu acho muito legal isso, olha, dizer, tem uma autora sul-coreana que fala de um assunto muito importante, eu não lembro o nome da autora, que horror, mas que fala justamente sobre velhice da mulher, é a mãe que envelhece, e a relação da filha com ela. Tá. Então, montamos isso. Também perguntamos para os escritores e jornalistas e tal, o que eles andavam lendo e o que parecia que estava, né, acontecendo. E daí, como passou, se foi diminuindo cada vez mais a lista, se passou, então, para a segunda etapa, que era o convite aos resenhistas. Né. Aí, outra coisa que eu fico dando risada, porque é tão absurdo. Tem várias resenhistas. E um dos textos dizia que... Não, das críticas diziam, não, mas não tem mulher escritora e tal. Tem resenhista, mas... Aí uma das resenhistas que até é aqui do Rio Grande do Sul, foi lá e rebateu, né? Disse, mas assim, o meu trabalho... Eu sou crítica. Por quê? Mulher não pode ser crítica. Mas não é tão importante. Louco, coisa louca. Ok. Montamos todo esse panorama, tiramos coisas, botamos coisas, aceitamos sugestões de resenhistas. Não era uma coisa assim, Débora, tu vai escrever sobre fulano, azar é teu, se tu não quiser, não quer. Né? Porque daqui a pouco tu me dizia, esse autor eu não conheço, mas quem sabe o autor ou a autora tal. Tranquilo. Tá? Vamos ver, cabe. Okay. Muitas resenhistas optaram por escrever sobre homens. Porque provavelmente conheciam mais. Mas o que eu vou dizer? Mas tu é mulher, como é que tu escreve sobre homens? Daí entra naquele ponto importante que é nós, mulheres, começamos a pensar criticamente sobre a necessidade de ler outras mulheres. Exatamente, claro que sim. Pouco tempo, não é de uma hora para outra, né? E aí, dentro disso tudo, se formou o livro e começou a bater palma. Nunca perguntaram nada a respeito, né? A crítica vai, mas não pergunta nada pro organizador. A questão que não foi entendida, eu acho, e talvez possa ser um erro nosso na apresentação e no prefácio do livro, é que assim, a gente não teve a menor pretensão de dizer, pessoal, aqui tem 101 autores que são os melhores e é isso que vocês devem ler. Entendeu? São sugestões baseadas naqueles primeiros fatos itens que eu coloquei, e eu acho que serve, só porque além de ser um índice legal, um guia legal de leitura, porque as resenhas são boas, são feitas por pessoal qualificado, eu acho que ele serve muito como um panorama do que está acontecendo. Não tem mulher nesse livro, que droga, né? Vamos descobrir por quê. Vamos descobrir por que tem autora muito legal, muito boa, escrevendo no centro do país, mas que eu não encontro aqui na livraria. Vamos discutir isso. Vamos discutir por que tem, assim, eu acho que menos do que mulheres eram os autores negros, né? Muito menos, assim, dá para contar 2 ou 3 os autores gays, né, que se assumem, enfim, e que fazem, trabalham muito essa questão. Né. Vamos discutir isso, então. Isso é um panorama. Tá? Para mim, é um material de pesquisa e de início muito bom. Né. Mas acabou ficando, não acredito, que numa picuinha de não ter mulher suficiente. Então, é uma pena. Acho uma pena, porque se poderia dali tirar muito mais coisa, né? Coisas para reflexão, de entendimento do que está sendo disponível na livraria, né? Na gôndola, a questão quem são
os autores que são convidados para as festas badaladas, né? Agora a gente viu um arremedo disso. Quais são, então, não sei, né? Tem tantas opções assim que se pode. Importantíssimo, porque daí tem a ver com formação do leitor. Quais são os autores que são trabalhados nas escolas e nas universidades, nos grupos de pesquisa? Mas eu não sei, eu acho que nesse tempo assim, acabou se perdendo. A gente pensou muito nisso, a gente queria ajudar, mas não deu certo. Pois é, isso me fez pensar justamente no fato de que na escola, o que a gente lê na disciplina de literatura de mulheres, Clarice Lispector, Lia Luft, Cecília Meirelles, o que mais? Acho que foi isso, assim, da escola. Eu achava que só existia a Clarice Lispector e a Cecília Meirelles. Sim, eu também. Tipo, inclusive, nossa, as únicas duas escritoras da história do Brasil, da América Latina, se considerar, porque a gente também tem uma literatura latino-americana sensacional que nem passa perto do que não se fala em mulheres. Não, imagina. Ou se fala da maneira que a gente estava mencionando antes, de tipo, poesia. Não, ou um pouco pejorativo. Essa coisa menor. É pejorativo, tipo, Isabel Allende, fica só falando Isabel aquelas coisas de Allende. mulher. Sim, né? Sim. E aí, daí eu vou provocar vocês então. Se vocês leem mulheres atualmente, leem umas às outras, no caso. Se tem alguma escritora mulher que tenha sido importante, se não tem, quais são os homens importantes também de escrita. Porque tem uma coisa que é a angústia da autoria feminina, né? E, tipo, tem aquela coisa da angústia da influência, de o homem ter toda uma tradição de homens escritores para se espelhar e para usar como modelo, e aí a gente começa a escrever e pensa, ok, quem são as pessoas que eu posso usar como modelos, as mulheres que eu posso usar como modelos, se nunca me falaram delas, acaba sendo um espelhamento com o masculino também. Então, o masculino é o criador, e quando eu vou ser uma mulher criadora, eu vou ter que ser uma mulher masculina? Não, né? Não necessariamente, mas então como é que a gente cria essa tradição, como é que a gente cria a rede de criação de mulheres e de troca, se tem diferença, se não tem diferença, mas pelo menos como apoio, pra gente se sentir também segura, pra se colocar na posição de sujeito criador, né? Tá, vou inverter. Poxa, eu acho que eu leio, se não tantas mulheres quanto homens, talvez mais do que... Eu parei de fazer, mas antes eu fazia lista. Todo livro que eu lia eu colocava numa lista, e no final do ano eu fazia um balanço. É meio toque isso, mas eu fazia. E eu me lembro que houve um ano que deu uma superada. Eu li muito mais mulheres do que homens. E, por exemplo... Débora, foi proposital? Tu pensou assim, agora, esse ano, esse mês, eu vou ler mais mulheres? Ou a coisa aconteceu? Não. Foi bem... A coisa aconteceu. Né? Mas aí é que tá. Eu sempre acompanho muito os autores contemporâneos, o que é que tem sido escrito, o que é que tem sido premiado, o que é que tem saído fora do circuito, né? E assim... E daí houve algum momento em que eu comecei a ter uma empatia com algumas autoras, e aí tudo que sai delas eu tenho que pegar. Por exemplo, Jennifer Egan, que A Visita Cruel do Tempo foi um livro que virou meu mundo cabeça para baixo, né? Porque ela fez uma coisa que eu invejo muito, né? É muito bom sentir inveja, né? E sentir inveja é uma coisa maravilhosa, uma coisa, né? Você sente uma raiva que te mexe. Primeiro dá uma raiva, mas por que eu nunca pensei deles? Não adiantava pensar, eu não ia conseguir fazer. Inveja. O pior é que quando você vê, sabe, você fica imaginando aquela coisa que você sempre quis fazer. Sabe, eu sempre quis fazer um negócio que fosse várias histórias que se cruzam, mas que ao mesmo tempo não é aquele negócio, né, que um personagem apareça aqui e nunca mais apareça de novo e tudo bem.
e seja contado de várias formas, de várias... E eu ficava pensando, não, mas isso não dá certo, não tem como fazer isso não, isso é muito difícil. E daí ela vai... É como você não consegue acertar a conta não fecha, aí vem uma pessoa que entende muito mais de matemática do que você, faz isso, tá aí. E assim, nossa, dá uma raiva. E assim, eu gostei muito A Visita Cruel do Tempo, e tem outra escritora americana, que ela escreveu O Turista Acidental, que depois virou um filme. É um filme bem antigo e tudo, mas que eu vi primeiro o livro, e que ela tem, parece ser uma lupa muito melhor para colocar em cima das pessoas, né? Então, ela é uma influência tão forte, assim, que o Turista Acidental é um livro que, às vezes, quando eu desanimo muito... Primeiro, às vezes eu tenho um trauminha de achar que eu estou escrevendo simples demais, porque eu faço diálogo da forma mais básica do mundo. Eu boto ponto, parágrafo, travessão, letra maiúscula, né? Então, aí eu começo a ficar achando... Pô, mas isso aqui tá muito básico, tá muito... Daí eu vou para ela e digo, pô, não, dá para fazer maravilhas com isso aqui, né? E daí eu me animo de novo. Mas, por exemplo, se for para citar autoras gaúchas, por exemplo, um dos primeiros que eu conheci foi a Carol Ben-Simon, com o Sinuca Embaixo d'Água. Depois eu fui ler o Pó de Parede. E eu gostei demais, né? Eu achei interessante. É uma autora que, se lançar um livro, eu vou atrás, eu vou ver. Então, eu realmente gosto. Depois, talvez tenha havido um tempo em que eu tenha lido muito pouco, porque eu lia tudo que vinha filtrado, né? Eu li aquilo que as pessoas comentavam que estavam lendo. E sempre que as pessoas comentam que estão lendo, são autores homens. Então, se eu não fosse eu mesma atrás de ver quais são as mulheres que estão publicando sobre temas que sejam do meu interesse, né? E é tanto que depois, quando eu volto e vou ver, não sei, vejo filmes, vejo alguns livros escritos muito de um ponto de vista masculino confortável, sabe? Que eu comecei a chamar, não sei, por exemplo, aí você vê aqueles personagens que são, meu Deus, como é que a gente engole esses personagens, né? Às vezes tem quando você dá exemplo negativo, aí você não cita o nome do autor, né? Mas, por exemplo, você está lendo lá o livro e tem um personagem, um homem inteligente, artista, escritor, alguma coisa assim. E por algum motivo, ele não é nada demais, ele não é bonito, nem coisa nenhuma, mas por algum motivo bizarro, as mulheres estão sempre caindo aos pés dele, assim, se rasgando, se matando, né? E estão aparecendo com comida, com café. A mulher que vem trazendo café é muito... E assim, antes eu lia isso e eu achava, tá, poxa, que difícil essa vida, né? As mulheres todas caindo aos seus pés. Deve ser difícil, deve ser duro. Mas depois eu comecei a pensar, não, a vida não é assim, né? Não existe esse negócio. E comecei a pensar, poxa, mas essa mulher, ela existe no mundo só para ficar paparicando? Ela não tem nenhuma vontade, não tem... E você começa a achar também os personagens masculinos, mesmo os escritos do ponto de vista masculino, meio bananas, né? Pô, que cara banana, né? Fica aí... Então, assim, eu acho que eu fiquei mais feliz tendo um leque mais variado de personagens, muito mais... um léxico muito maior, né? Isso não é não é tanto uma questão política, é uma questão artística mesmo, né? É uma questão de, poxa, existe muito mais do que... a Annie Tyler tem um livro que ela fala que você tem tantos livros que terminam no casamento, né? Tem tanto casamento em livros, as pessoas sempre casando. Quando na vida real, na verdade, tem muito mais batismo e formatura, né? Batismo, formatura e enterro do que casamento, né?
Então, eu acho que a minha vida ficou melhor depois que eu aprendi isso. Eu vejo as pessoas de maneira mais variada. Como é que era a primeira pergunta? Não. Prestando atenção, estava tão bom ouvir a Débora aqui. Tá, sobre as mulheres que me influenciaram e as que eu leio, né? Tá. Tá, a pessoa fazer um mistério, né? Se é homem ou mulher. Que nem, desculpa, eu sou muito bobada. Mas assim, que nem amigo secreto. Não, vocês não fazem isso no amigo secreto. Ai, a minha pessoa secreta, né? Daí, enfim, presentei com uma porcaria. Tá, então a minha pessoa secreta, que foi... que eu li e morri, depois nasci, me debati toda. Foi a Clarice Lispector. Ela vive comigo até hoje. Tipo, tem um quartinho. Eu digo, oi, Clarice, já vou trazer.